Oi, pessoal. Bom dia. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim, tá? Com saudade de vocês, mas ainda vamos permanecer assim um pouquinho. Nós vamos continuar falando de seres microscópicos a partir da página 188, aula de ciências, tá? Acompanhem comigo aí. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os fungos. Quando a gente pega um pão, quando ele começa a ficar velho e estragado, ele começa a fazer umas manchinhas cinza, acinzentadas em cima dele. Isso é um fungo, tá? Chamado de bolor. Que a gente diz, tá mofado, não presta. Isso aí é produzido através dos fungos. Eles são seres vivos encontrados em lugares úmidos, tá? Com alimento disponível, ou seja, que tem algo para ele poder se alimentar. E eles vão aumentando, né? De quantidade. Eles têm formas variadas. Suas células podem ser observadas a olho nu, como é o caso dos cogumelos, e outros não. Alguns fungos, como as leveduras, elas são formadas por apenas uma célula. No livro de vocês tem essa imagem verdinha aqui, ó, certo? Esses aqui são os cogumelos. Alguns deles são comestíveis, tá? Esse aqui, ó, que é as leveduras, certo? Eles são formados por uma célula e são observados com auxílio do microscópio. Eles também participam da decomposição da matéria orgânica, ou seja, dos alimentos, de alguns corpos mortos, como quando morrem os animais, eles também participam dessa decomposição, tá? Aí tem a imagem do pão, como eu já falei, que é um pão que está mofado, ele tem bolor em fungos, certo? E eles são importantes. Apesar de eles serem importantes, muitos deles também são utilizados pelo ser humano na fabricação de combustível, de medicamentos e de alimentos, como é o caso de pães, de vinhos e de queijos, tá? O vinho é necessário a fermentação, passa o tempo lá, espreme o suco da uva, espera aquela fermentação e esse processo é feito através de alguns fungos, tá? O etanol, que é um combustível produzido através da fermentação, ele é proveniente da cana-de-açúcar, tá? E esse processo é realizado através da levedura. Esses seres vivos, eles se alimentam do açúcar, que está presente na cana, e libera o álcool e gás carbônico. Na produção do queijo, o queijo gorgonzola, eu não gosto dele não, tá? Ele parece que está estragado, mas ele tem na fabricação, é utilizado um fungo, que é responsável pela coloração, ele fica azul esverdeado. Vocês vão ver a imagem aí do queijo gorgonzola no livro de vocês. E tem outros fungos prejudicam a nossa saúde, como por exemplo, quando a gente vai brincar na rua, que tem a mania de andar descalços, né? Que não limpa, não corta as unhas, não tem aquela higiene bem feitinha. Alguns problemas de pele, de unha, que são o caso das micoses, entre os dedos, quando a gente não enxuga direitinho, ali também, que entra em contato com alguma bichinho desse, ele vai prejudicar e vai causar doenças de pele, né? E também doenças nas unhas, entre outros. A micose, que é a onimicose, é uma infecção por fungos que ocorre nas unhas. E elas são bem difíceis de serem tratadas, tá, pessoal? Geralmente ocorre mais nos pés, porque a gente tem o hábito, quem usa muito sapato o tempo todo, ocorre esse risco. Por quê? Principalmente aquelas pessoas que suam muito, tá? Ele vai criar um ambiente úmido, favorável à criação de fungos, tá? Por isso que é bom, quando a gente chegar em casa, sempre os sapatos devem ser bem higienizados, eles devem ser lavados, colocados ao sol. E às vezes a gente tem aquele cheirinho que é justamente provocado pelo suor do uso do sapato.
certo? É necessário a gente usar calçados arejados, sem lavar os pés diariamente e secar bem antes de colocar eles no sapato, porque o uso do sapato não é o que vai prejudicar. O que é que vai prejudicar? Eu colocar meu pezinho molhado dentro dele, certo, pessoal? Usar meias, certo? Lá na página 190 vai ter a descoberta de um antibiótico, que foi o primeiro antibiótico, é uma ampicilina, tá? Ele está aí, ó, tá? Ele foi o descoberto, o nome do bacteriologista que fez a descoberta dele foi Alexander Fleming. Ele tá aí, tá? E ele estava fazendo um estudo sobre fungos e acabou descobrindo a penicilina, certo? Lá na página 191, nós vamos falar um pouquinho sobre os protozoários, que também são seres vivos compostos de apenas uma célula. A maioria deles é microscópica, porém existem alguns que a gente pode observar a olho nu. Eles são encontrados em diferentes locais, como os demais, como em corpos d'água, no solo, seres vivos, matéria orgânica em decomposição. Aí tem ó, aqui embaixo, que é bem conhecido de vocês, que é o cupim. O cupim, ele se alimenta de quê? A gente está acostumado a dizer que ele se alimenta de madeira, não é? A madeira, quando está úmidazinha, que ela vai criando aquele pozinho, é uma região favorável para eles, certo? Eles servem de alimentos para alguns seres vivos, tá? Habitam no sistema digestório de alguns animais, como vacas, e também no cupim, certo? Dentro do cupim tem um lá, e eles ajudam a digerir a celulose, que é um tipo de açúcar que tem nas plantas, certo? Eles também podem causar doenças em seres humanos, como é o caso da malária, amebíase, giardíase e também a doença de Chagas, ok? A atividade que vocês vão realizar é na página 193 e 194. Qualquer dúvida, vocês me procuram, tá certo? E a gente conversa. Tchau, beijo para vocês.